Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Quero saudar os irmãos da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, aos visitantes que podem estar nos dando a honra de estar conosco neste momento em que vamos estudar a Palavra de Deus, a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado dos irmãos, como tem cuidado de mim também, da minha família. E o Senhor proverá, irmãos, tudo que nós precisarmos, tudo que nós estamos passando, este momento ímpar da humanidade, que nunca foi visto antes, mas que tem ali o controle do Senhor, a permissão do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Vamos também estar sempre intercedendo pelas famílias enlutadas, pelo momento difícil que amigos, próximos ou não, parentes estão passando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, me coloco na Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pelos meus irmãos quanto igreja, de outras denominações, irmãos, Senhor, que neste momento Te agradecem juntamente comigo pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. Ministra essa palavra ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, que eu seja usada por Ti para compartilhar, Senhor, o Teu propósito nesta EBD. Desde já Te agradeço, sem merecimento algum, mas certa de que o Senhor tem cuidado de nós e vai nos orientar a cada passo da nossa vida. No nome do Teu Filho e amado Jesus Cristo, nós choramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Bem, mais uma vez na nossa EBD online. Primeiramente, nós sabemos que Deus tem usado estes recursos para nós continuarmos em aliança, glorificando ao Senhor, estudando a Bíblia, compartilhando a palavra de Deus. E não é diferente na nossa igreja. O Senhor tem nos mostrado que Ele continua nos orientando. Hoje, na nossa EBD, nós vamos estudar sobre Abraão, em Gênesis 18. Abraão suplica pelos ímpios. Bem, o objetivo geral desta lição, tomar o exemplo de Abraão, do nosso pai na fé, no relacionamento dele com Deus, no lidar com os outros e na súplica ao nosso Deus. É muito interessante e sabemos também que este momento que estamos vivendo, ele precisa ser vivido diante do Senhor, para que possamos entender os propósitos, o cuidado, o agir de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o mundo onde habitamos. O nosso Deus tem trazido sobre nós um momento de reflexão, de ouvirmos, de avaliarmos a nossa vida cristã, a nossa conduta. Esta lição foi muito bem escolhida, porque ela vem consolidar todo este momento que nós estamos vivendo. Bem, com tantos fatos recorrentes, gostaria de compartilhar com os irmãos esse estudo, que vai nos trazer muita paz, muita orientação e vai nos conduzir à busca através da súplica. Súplica ao Senhor por aqueles, os ímpios. Não vou falar muito, senão vou sair do foco da lição. Voltando para cá. Bem, antes de começar em Gênesis 18, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a definição de algumas palavras. Oração, petição, clamor, súplica e ímpios. Oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu não precisaria nem entrar nesse ponto. Quem assistiu a lição passada com o pastor Ricardo Félix teve uma ampla e uma vasta ministração sobre este tema, sobre oração. Oração, irmãos,
é um ato de comunhão e intimidade com Deus. É falar com Deus, dirigir-se a Deus com palavras ou pensamentos. Às vezes, irmãos, estamos num local, num ambiente em que não podemos verbalizar, não podemos orar em voz audível, mas podemos orar na nossa mente, podemos conversar com o nosso Deus, podemos colocar diante dele, podemos falar das nossas demandas recorrentes em pensamento também. Então é nesta conversa com Deus que nós temos a nossa intimidade, a nossa comunicação. O nosso tripé, quanto cristãos, é oração, louvor e palavra. Às vezes conseguimos tantas vezes orar mais do que até ler a palavra, do que ouvir o louvor, porque ela independe aonde você estiver, com quem você estiver, falando, verbalizando ou não, ou só pensando, você estará orando. Petição. O salmista, no Salmo 119, versículos 169 e 170, nos diz de uma necessidade de fazermos petições ao Senhor. Versículo 169, Salmo 119. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dai-me entendimento conforme a tua palavra. 170. Chegue à tua presença a minha súplica, livra-me segundo a tua palavra. Nos dois versículos, conforme a tua palavra, segundo a tua palavra. Nós precisamos ter um cuidado. Petição é um pedido feito a Deus dentro da oração. Então a oração não é só pedir. A gratidão, o reconhecimento, a soberania, declarar ao Senhor quem Ele é. E dentro da oração nós podemos pedir. Trazendo para nós, os nossos dias, nesse tempo de pandemia, como temos feito orações de petição. Por cura, pela saúde, que o Senhor dê sabedoria para que venha uma vacina. Mas somos sabedores de que o Senhor tem o controle de tudo. Não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Então o nosso Deus vai nos responder na hora dele. E a sua hora é a mais linda. Ele nunca chega atrasado. Às vezes não entendemos os propósitos, mas não cabe a nós entender. Nos cabe crer que ele fará na hora certa. Clamor. É um tipo de oração mais urgente, feita geralmente em momentos difíceis e complexos da vida. Imploramos pela intervenção divina. Sabe quando nós estamos num culto de oração, ou num culto doméstico em casa, ou recebemos uma mensagem pelo WhatsApp? Alguém sofreu um acidente, vamos fazer um clamor agora. E nós fazemos ali aquele clamor intenso ao Senhor. Você nem precisa gritar, porque Ele não é surdo. Você não precisa fazer movimentos bruscos, nada disso. Mas faça um clamor com fé ao Senhor. Se você grita, se você faz movimentos, também não é errado. É o teu momento com Deus e a tua intimidade. Mas o que eu quis te dizer é que Ele ouve. Ele ouve. Há clamores que nem são verbalizados na mente. Às vezes estamos em situações que nós não podemos mostrar para os outros que estamos com temor porque nós estamos liderando alguma situação, mas por dentro o nosso clamor está: Senhor, age. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho a resposta. Senhor, age. Nós precisamos da tua intervenção. O salmista, no Salmo 34, versículo 6, afirma: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O tempinho de angústia, né? Temos vivido aí um tempo de angústia, porque é algo que nunca passamos, algo que nos surpreendeu, algo que trouxe novidade na nossa vida, que pode ser o novo sempre. Então é um tempo de angústia.
Clame a Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai me ouvir. O clamor é um grito de socorro. E quem tem filho sabe bem o que é um grito de socorro. Às vezes nós estamos na nossa casa, no nosso quarto, ou na cozinha fazendo comida, ou na sala, e um filho grita: mãe, pai! E na hora a gente larga tudo, e sai correndo em direção aonde está aquela voz. Do mesmo jeito, Deus faz conosco. Nós somos filhos e Ele é Pai. E quando nós clamamos, Ele vem ao nosso encontro para nos acolher, para nos dar uma resposta. Muitas vezes sim, muitas vezes não, e muitas vezes sim, mas agora não. Mas nunca Ele nos deixa sem nos dar o acolhimento. Quando em dificuldades pontuais, devemos chamar ao Senhor. Súplica. A palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 6, declara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. O tempinho para se falar de ansiedade, hein? O tempo todo, toda hora, todo tempo é ansiedade. Mas Filipenses está nos ensinando. Não fica ansioso, não. Por coisa alguma. E essa coisa alguma, escrito há mais de 2000 anos, é o Covid também. Não fica ansioso, não. Você tem um Deus que cuida. A palavra de Deus diz que do trono dele, ele se levanta só para ouvir a sua voz. E uma notícia velha para você: ele não tem filhos preferidos. Ele ouve a todos. Então lança sobre ele todo dia, todo momento, a tua ansiedade. Ficar ansioso não resolve. Nós vamos aprender com Abraão que não resolve. Ele lançou sobre o Senhor a sua ansiedade, a sua dúvida, a sua dor, através de uma conversa, através de uma oração. E por último, súplica. Ato de pedir com humildade e perseverança, determinação. Nós não podemos julgar a oração de ninguém, mas em alguns momentos nós ouvimos algumas pessoas pedindo coisas ao Senhor como se o Senhor fosse o nosso garçom, impondo, colocando Deus na parede. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós estamos falando com o nosso Deus. Nós estamos falando com o grande Eu Sou, Criador do céu e da terra. Quando não existia nada, Ele já existia. Quando não existia, Ele continuará existindo. Respeito ao Senhor, entender a nossa limitação quanto humanos, e Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então a nossa determinação, ela vem, mas vem com humildade. Ela vem com uma postura de servo. Ela vem com uma postura de respeito ao Senhor. Nós temos que ter na nossa súplica um foco específico. O que significa suplicar? É saber que eu preciso de algo, mas também saber a posição que eu tenho diante de alguém que vai me responder, que é o meu Deus. Um outro conceito, e o último, ímpios. No dicionário da língua portuguesa, ímpio, desapiedado, desumano, cruel, bárbaro. No dicionário bíblico, herege, incrédulo, aquele que não tem fé. Trazendo para nós alguém que ainda, somente ainda, não foi alcançado pela maravilhosa graça. Nós éramos ímpios, pecadores. A graça do Senhor nos alcançou. E hoje nós somos filhos, não mais criaturas. Somos pecadores redimidos. Pecado para nós é um acidente, é algo que nós corremos para a cruz e pedimos perdão. Não é dia a dia.
nós fomos alcançados. Nós éramos ímpios também. Ímpio é alguém que não recebeu ainda Jesus como seu Salvador. Não importa a idade, não importa a raça, não importa o tipo de pecado cometido, não importa a condição financeira, nada disso é relevante. Quando encontramos Jesus, Ele entra e muda a nossa vida, muda a nossa história. Um exemplo maravilhoso da palavra, entre tantos, o apóstolo Paulo. Um homem sábio, um homem com uma excelente formação, mas naquele momento em que ele foi constrangido, em que parou o tempo, em que ele recebeu a mudança de vida. Então, a lição de hoje tem um maior propósito nos ensinar que suplicar pelos ímpios é conosco. Não são com os anjos, é conosco, a igreja do Senhor, a noiva que espera o grande dia em que o noivo virá nos buscar, ou que nós estejamos indo até ele. É o nosso dever suplicar pelos ímpios. Vamos ao texto de Gênesis 18? Abra sua Bíblia. Eu estaria aqui abrindo a minha. O autor da lição, ele divide essa narrativa em 3 partes. Se você puder manter a sua Bíblia aberta para acompanhar, será muito bom. Nós vamos ler alguns versículos desta palavra. Primeira parte, versículo 1 ao 8. Versículo 1. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Versículo 2, parte A. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente a ele. Daqui para frente, até o versículo 8, nós vamos ver Abraão hospedando. O prazer de Abraão em hospedar. E quando a gente vê a chegada desses 3 visitantes, a gente vê o empenho em receber bem. Ficou aqui para a minha vida e eu quero compartilhar com você como eu, Ruth, tenho recebido os visitantes. Como você, como nós, igreja, temos recebido de longe, ou temos chegado perto, cumprimentado, temos acompanhado, temos dado um sorriso, ou é aquele dia que a gente não está bem, porque tem o dia mal, e às vezes nós olhamos alguém com o rostinho fechado, triste, e sem querer julgamos, mas não sabemos que pode ser o dia mal dele. É um ciclo ruim. Ou nós temos, quanto igreja, acolhido, porque Abraão nos ensina aqui que ele acolheu. E eu lembrei de um professor da IBD que nós temos na classe Canaã, chamado Will Ala, que ele fala assim, que banquete! E Abraão preparou um banquete, irmãos, para aqueles 3 visitantes. Realinhamento espiritual que eu vejo de Abraão, visão ampla. Quando eu penso em Abraão, vem na minha cabeça a palavra Isaac, promessa, fé, obediência, um exemplo de gente, de oração, patriarquia. Quando chega aquele local, Abraão logo edifica um altar ao Senhor. Ele consagra aquele local ao Senhor. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que ali aconteceu a teofania, Deus aparecendo a Abraão de forma visível, com 2 anos. Eu confesso aos irmãos que não vou me ater a este foco, mas sim à iniciativa de Abraão em receber, que é um ensinamento, trazendo para nós o que estamos acolhendo, quanto igreja, nesses tempos difíceis. Como temos acolhido? Fica um exemplo e uma reflexão. E é o primeiro ponto do nosso estudo.
hospedando o Senhor no coração. E os versículos nos mostram essa hospedagem de coração. Pediu que ficassem, trouxe água para lavar os pés, conduziu-os até uma árvore, sombra, abrigo, recosto, deu pão, pegou bezerro, queijo, botou Sara para trabalhar. Minha filha, prepara aí rápido, 3 alimentos bem feitos. Abraão saudou, hospedou, alimentou, acolheu. Teve prazer em acolher. E que fique para mim e para você este exemplo, que nós tenhamos prazer em acolher, quanto igreja, prazer em acolher quanto vizinhos, prazer em acolher no trabalho. Nós fomos criados, irmãos, com um propósito. Aonde nós estamos tem um propósito e que Deus conta conosco para realizar. Nós estamos na história para fazer a história, pontuando a vontade de Deus. Na segunda parte da narrativa, do versículo 9 ao 15 de Gênesis 18, o Senhor reafirma mais uma vez que Sara seria mãe de um filho, mesmo com o ciclo menstrual encerrado. Interessante que Sara ri. Ela sabia de sua limitação. Não dá mais, como é que eu vou ter filho? Ela tinha uma limitação para gerar aquela promessa que Deus estava fazendo, trazendo para nós. Irmãos, Deus promete, Ele realiza. Às vezes, Deus fala algo para nós, fala coisas que Ele vai realizar através de nós e nós fazemos como Sara. Eu não vejo que Sara duvidou do poder de Deus. Ela estava rindo da condição dela. Ela sabia da sua limitação. Confesso aos irmãos que eu fiz vários esboços quando soube da lição que tinham escolhido para mim, e toda hora fazendo e vendo um ponto e vendo outro, porque eu não quero errar, eu quero cumprir o propósito de Deus. Mas a todo momento eu sei que eu sou limitada para fazê-lo. E fazer aqui é porque Ele está me capacitando. Somos humanos e somos limitados em nossos pensamentos. Mas Jeremias 29:11 diz que Deus sabe os planos que tem para nós. Deus tem o controle de tudo. No versículo 14, o Senhor responde para Sara, mas também para Ruth, para você. Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Há. O nosso Deus é poderoso para realizar tudo. Não há e nunca haverá limite para o nosso Deus. E vem o segundo ponto do nosso estudo de hoje. Ouvir o Senhor com atenção. Não podemos ouvir a voz do nosso coração, não. O nosso coração é limitado. Às vezes pedimos um conselho a um amigo íntimo, a um parente. Ótimo, na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas a última palavra, ou a primeira, mas a que vai definir a sua ação, como proceder, é a do Senhor. Há uns anos atrás, deve ter uns 4 anos, não me recordo bem, mas é muito tempo atrás, eu conversei com o pastor Valmir um fato que estava acontecendo comigo, e ele ouviu, como sempre, muito sábio, a todos nós, ovelhas do Senhor, e no final ele falou para mim assim, mas Deus quer isto? E aquilo ficou como experiência para a minha vida. Muitas vezes eu quero tanto que eu falo que Deus falou isso. Muitas vezes eu quero tanto que eu oro, mas eu começo a procurar tantas pessoas para respaldar a minha vontade. Mas nesse momento eu preciso parar e ouvir Deus com atenção. Ouvir o que Deus está falando. É direito de Deus falar, mas é dever nosso ouvi-lo. Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer conversa, Ele não quer monólogo, Ele é Deus de diálogo. A minha ansiedade pode atrapalhar muito esse diálogo. Ele não é garçom, Ele não vai fazer na minha hora como eu quero, não vai me responder como eu quero.
O papel singular de Abraão, irmãos, em Gênesis 18, estava totalmente dentro do plano soberano de Deus. Deus fala a Abraão com um propósito didático. Um servo que serve com o coração em Deus. Um servo que tem intimidade com Deus. Ouve com atenção. Irmãos, Deus sempre fala. Sim, não, sim, agora não. O problema não é Deus falar. O problema de Deus não é comunicação. O problema sou eu ouvir. Então, fica a experiência de Abraão conosco. Deus fala, eu ouço. E depois que eu ouço, eu vou fazer como Deus quer. Toda a minha opinião, todo o meu achismo cai por terra. Gostaria de compartilhar com os irmãos, eu estou aqui controlando o tempo, né? Uma experiência verídica. Um jovenzinho estava entrando no ensino médio e na primeira semana de aula, segunda semana de aula, o professor e a turma descobriram que ele era evangélico. E o professor era ateu e combinou com a turma fazer um constrangimento com aquele jovem cristão. Quando ele chegou à sala, os colegas foram chegando, o professor começou a aula e em algum momento da aula o professor falou assim, posso te fazer uma pergunta? Apontou para ele e ele falou, pode. Você é cristão? Ele falou, sou. Você foi na igreja domingo? E ele falou, fui. Qual foi o título da mensagem? E o aluno falou, não lembro. O professor olhou, os colegas começaram a rir. Na semana anterior você foi à igreja? Fui. Qual foi o título da mensagem? E o jovem cristão olhou para um lado, para o outro, deu uma tossidinha. Não lembro. E o professor incisivamente, com aquele olhar intimidador, e a turma em gargalhadas. Você foi na semana anterior a essa? Fui. Qual foi o título da mensagem? E ele disse, não lembro. E eu imagino que naquele momento o Espírito Santo de Deus, que habita, ele habita em nós, começou a ministrar aquele jovem. E ele ficou em silêncio. E a aula transcorreu, e os risos foram dados, e ele falou assim, professor, posso lhe fazer uma pergunta? O professor, pode. O senhor almoçou domingo? E o professor falou, eu, hein? Fazer pergunta se eu almocei? Claro que eu almocei. E o que o senhor comeu? E o professor falou, eu, hein, menino, tanta pergunta, vou responder. Não, professor, o senhor falou que ia responder. O que o senhor comeu domingo? E o professor falou assim, não sei. Professor, posso te fazer uma outra pergunta? Claro que você pode, eu sou professor, pergunte. Na semana anterior a esta, o senhor almoçou? Almocei. E o que o senhor comeu naquele domingo? O professor, menino, eu fui na casa da minha mãe. Tá bom, professor, eu sei que o senhor foi na casa da sua mãe, que o senhor acabou de falar. Mas o que o senhor comeu? E ele falou, não sei. Professor, a última pergunta. Anterior a esse domingo, o senhor foi na casa da sua mãe, o senhor comeu, o senhor almoçou naquele domingo? Almocei. E o que o senhor comeu? E o professor muito envergonhado e a turma em silêncio. E o professor falou, não sei. E o aluno respondeu, professor, o senhor me perguntou as mesmas perguntas em relação à igreja, ao título da mensagem. Eu também não sei. Mas eu sei que toda semana que eu vou à igreja, que eu estou ali louvando e adorando o Senhor, eu recebo um alimento. E esse alimento me conduz toda a semana, durante toda a semana. E no outro domingo eu volto. E eu recebo um outro alimento. E ele conduz toda a minha semana. E ali o silêncio foi feito. E a aula prosseguiu. Irmãos, não importa como Satanás venha nos provocar, nos humilhar, falar, usar pessoas. O nosso Deus é o que nos alimenta. O nosso Deus nos dá respostas corretas.
o nosso Deus está nos conduzindo. Muitas vezes não estamos vendo, muitas vezes não estamos tendo a resposta da nossa súplica, mas não quer dizer que Ele não esteja ouvindo. Estejamos atentos, no seu tempo, no momento certo. O alimento tem vindo, irmãos, e a resposta também virá. Eu aprendo agora na terceira parte, do versículo 16 ao 33 da narrativa de Gênesis 18, que é realmente o tema da nossa lição. Logo após uma notícia boa, Abraão teria um filho, vem uma notícia ruim: Sodoma e Gomorra serão destruídas. Do versículo 20 ao 21, e o versículo 20 diz mais o Senhor, ele já estava conversando, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Limites. Pecar. Deus quer trabalhar e o povo não aceita. E Deus fala assim, agravou. Descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado. Abraão clamava. E se não, sabê-lo eu. Deus não precisava falar isso, Deus não precisava colocar isso. Mais uma vez o Senhor é didático a Abraão. Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, Ele sabe de tudo. Mas Abraão é que deveria saber sobre a justiça de Deus. Trazendo para nós, Deus tem ouvido as nossas súplicas, irmãos. Deus sabe que, como Sodoma e Gomorra, o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, o mundo passa por um caos espiritual, social, moral, familiar. Deus tem ouvido. Os males não passam despercebidos diante do nosso Deus. Todo tipo de pecado havia ali em Sodoma, grande depravação sexual, abuso dos mais pobres e desprotegidos, desprovidos de condições, a arrogância dos que governavam, que tinham poderes aquisitivos, falta de honestidade e muitos outros. Devido a tudo isso, Deus resolve destruir. Não havia arrependimento do povo. Alguns estudiosos dizem que Abraão estava preocupado porque Ló e sua família moravam ali, habitavam ali. Versículo 23 diz: chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Nesta narrativa, começa uma série de súplicas, através de perguntas, mas com respostas na hora ali. Do versículo 24 até o 32, Abraão começa a se colocar diante de Deus. Senhor, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás? E no versículo 26, o Senhor, com voz mansa, eu posso conjecturar isso, ali ao lado fala: se houver, pouparei. Deus permite este diálogo entre o filho com o pai, entre a criatura com o Criador, porque Deus gosta de justiça, Deus gosta de mostrar por que está fazendo. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes Ele também não responde, porque não cabe a nós sabermos, mas sim obedecermos e entendermos que foi a boa, a perfeita vontade de Deus, do modo como Ele fez. No versículo 25 diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? E trazendo para nós, nossa, como tem juízes, e ele trabalha num estado, mas às vezes ele não tem ingerência em outra instância, em outro estado, talvez num país ele é juiz, mas no outro país ele não tenha esse poder. Mas o nosso Deus, Ele é juiz em toda a terra. Não há situação, não há local onde Ele não entre, não julgue, não faça e não determine, porque Ele é Deus, Ele é o eu sou. E isso nos traz paz, porque Ele é justo juiz. Quando Abraão está nesse diálogo com Deus, ele faz 6 súplicas e ele obtém 6 respostas. Primeiro ele fala:
Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, para 2 cidades, Abraão começa com um número ínfimo, 50 justos, muito pouco. Mostra que nós podemos suplicar ao nosso Deus. Não podemos e não devemos questioná-lo, não. Abraão faz uma súplica ousada, aguerrida, despojada. Mostra que se importa com os ímpios. E aqui vem o terceiro e último tópico, orando ao Senhor com determinação, trazendo para nós quanto igreja. Vamos realinhar a nossa súplica ao Senhor. Ele é um Deus de diálogo, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de justiça, Ele é o Deus da segunda chance. Todavia, acima de tudo e de todos, Ele é Deus. E Ele fará conforme a sua vontade. A nossa obrigação quanto à igreja é suplicar, é trazer diante do Senhor a nossa necessidade. E dentro de uma oração de intercessão, suplicar pelos ímpios. O povo precisa ser alcançado. Às vezes fazemos um bom evangelismo, um bom ide, mas nos esquecemos de suplicar pelos ímpios. Concluindo esse estudo, fica aqui 3 ensinamentos. O comportamento e a conduta cristã de Abraão deve ser um exemplo de prática de vida cristã para nós. Tem um referencial. Deus ensina como fazer. Deus registrou o comportamento de Abraão para ensinar para Ruth, para ensinar para você, para ensinar para a igreja. Acolhe sem julgar. Se Abraão sabia, se não sabia, ele acolheu os 3. Ele hospedou. Ele fez o acolhimento. O processo que vem depois do acolhimento é com Deus. Ele vai nos usar como instrumento, mas vamos acolher. Deus é didático, é o segundo ponto. Nos ensina com amor, com paciência, nos ouve, nos explica. Deseja que a nossa fé e obediência sejam constantes, mas Ele não é obrigado a fazer a minha e a sua vontade. E nem muito menos nos responder. Ele pode ficar em silêncio. Ele pode dizer sim, bom. Pode dizer não, a gente vai ficar chateadinho por um tempo. Mas eu acho que o pior é quando ele diz sim, mas agora não. Nós vamos ter que esperar no Senhor. Vamos ter que esperar Eclesiastes 3, o tempo. E o terceiro ponto de conclusão desta lição. Suplicar a Deus é dever nosso. Nos ater ou não ao resultado é com Deus. É direito dele. Suplicar é conosco. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos. Quero agradecer a EBD da igreja onde eu congrego, Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta, por estar sendo visionária neste momento. Mas eu gostaria mesmo, finalizando, eu tenho poucos minutos, de orar com você. Vamos orar? Vamos orar pelos ímpios? Vamos suplicar pelos ímpios. Senhor, na Tua presença estou eu e a igreja do Senhor. E suplicamos por aqueles que ainda não foram alcançados. Pai, aqueles que estão em presídios. Pai, aqueles que estão nas drogas. Pai, aqueles que estão, Senhor, nas comunidades, Senhor, servindo ao inimigo da nossa alma. Pai, te peço também por aquele ímpio que está no leito, internado. Enfim, aquele meu parente que ainda não foi alcançado, aquele meu vizinho tão bom, tão útil, mas que não te aceita. Senhor, aquele meu colega de trabalho que conhece outros deuses, ainda não conheceu a Ti como Deus verdadeiro, ou te conheceu, mas não quer te receber. Senhor, todo aquele que ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, nós te pedimos, Senhor, dê mais uma chance. Dê a segunda chance, nos desperte quanto igreja para estarmos orando, para estarmos evangelizando, para estarmos, Senhor, usando as estratégias desse tempo, um e-mail, um WhatsApp, uma postagem bíblica, um Instagram. Ó Pai, tudo que for possível, nos desperte para usar.
Como Abraão clamou a Ti, nós estamos clamando. Nos dá, Senhor, a orientação de como fazer, o que fazer. E, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ver a Sua atuação conforme a Tua vontade. Por isso tudo, nós Te damos ações de graça. Nós Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Que você fique com a certeza que o Senhor proverá. O Senhor proverá todas as coisas. A paz do Senhor, igreja. E até a próxima EBD. Continue no canal, continue recebendo, continue aprendendo. Deus está conosco. E agindo Ele, ninguém impedirá. A paz do Senhor.